Olá, eu sou Valdir Muglia, professor de prótese total e implantologia na FORP-USP, na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre os tecidos, o tecido ósseo aplicado aos implantes dentais. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa estrutura muito importante que nós precisamos ter para que o implante seja posicionado e toda a biologia e a fisiologia possa ser determinante para essa ósseo-integração, ok? Então nós temos que o tecido ósseo, ele é muito importante você conhecer a qualidade desse tecido, o quanto de altura óssea você tem, qual é a espessura desse tecido ósseo, qual é o tipo para você fazer um preparo diferenciado do leito cirúrgico de acordo com a morfologia óssea e quais são os procedimentos adicionais que eu posso realizar para ter um ganho de altura e ou espessura óssea. Então, vocês virão saber que na região posterior de maxila nós temos uma densidade, normalmente a densidade 3, para a posterior a densidade 4 ainda, para a região do tuber, tá? E que na mandíbula nós temos uma densidade 2 na posterior e na região anterior densidade 1. O que significa você ter essas densidades? Então aqui nós temos um esquema de um paciente desdentado, mostrando na maxila a região anterior de lateral a lateral com uma densidade 2. A região de canino e pré-molar aqui, nós temos a densidade 3. Nas regiões de molares, a gente tem a densidade 4 e lá no finalzinho, na tuberosidade, volta a ter densidade 3. E na mandíbula, nós temos na região anterior, de canino a canino, a densidade 1 e a densidade 2 na região posterior de mandíbula. Tá? Aqui um paciente desdentado total e aqui um paciente com os dentes em posição, e vocês podem notar aqui quando você tem o pilar posterior, a dimensão vertical de oclusão é mantida estável. Quando você perde os dentes, você tem a projeção da mandíbula para a região anterior e para cima. Tá? Então aqui, nessas densidades, nós vamos entender o seguinte. Quando você está trabalhando na densidade 1, você tem uma grande quantidade de osso cortical. Então, nós temos o osso cortical, essa imagem, vamos falar assim, numa cor lilás, tá? E depois você vai ter a medular. Então, o nosso tecido ósseo é composto de osso cortical e osso medular. A diferença disso? O osso cortical, ele tem uma microvascularização. Então, o vaso sanguíneo é muito mais fino, né? O diâmetro é menor, quando eu comparo com o vaso sanguíneo do osso medular ou cortical. Então, teoricamente, você tem que, como o vaso sanguíneo do cortical é muito fino, o tempo que você teria entre o processo de reparação do osso, quando eu cortá-lo, quando você corta o tecido ósseo, você corta o vaso sanguíneo também. Então, quando você tem um osso cortical, por esse vaso ser muito fininho, diâmetro muito estreito, a reabsorção acontece antes da neoformação óssea. Então, esse é um osso que ele possui menos vaso sanguíneo, ele é mais denso, ou seja, ele é mais duro. Então, para você perfurar, você precisa ter uma irrigação muito grande para você não ter um aquecimento dessas brocas, essa broca não aquecer o osso e esse osso não vier a ser necrosado. Tá? Essa é uma diferença. Então, o densidade 1, ele vai ter uma grande estabilidade primária. Você posiciona o implante, ele vai chegar até o final de onde você preparou e ele vai estabilizar, ele não gira mais. Só que ele não tem vaso sanguíneo amplo, então a chance de você ter uma reabsorção antes de uma neoformação óssea é maior. Já no osso medular, não.
O osso medular ou trabeculado, ele tem um vaso sanguíneo mais amplo, então ele se regenera antes da reabsorção. É por isso que a gente precisa ter um equilíbrio entre essa quantidade de osso cortical e o osso medular. Por exemplo, o osso de densidade 2, nessa região posterior de mandíbula aqui, você terá em verde, né, uma cortical mais fina quando eu comparar com a densidade 1. Então, esse osso ele tem mais osso medular trabeculado do que um osso cortical. É um osso muito bom para você colocar um implante, porque ele vai ter um vaso sanguíneo que vai atuar por uma neoformação óssea. O osso tipo 3, na região aqui de canino, ele vai ser um osso que tem o quê? Menor a quantidade de cortical ainda e maior quantidade de medular. Só que aí ele fica um pouco mais, menos denso, tá? Ele não é um osso que vai ter uma densidade forte para você fazer um preparo e colocar um implante e ele se estabilizar no primeiro momento. E o densidade 4, esse praticamente não tem um osso cortical, é mais medular. Então a estabilidade primária para esse osso, quando você coloca o implante e ele parar de girar, quando você termina, atinge a altura do preparo, para ele já é um osso que não possui essa característica de dar estabilidade primária. Então, a condição de você conhecer qual é o tipo ósseo é para você entender o seguinte: quando você não está no tipo 1, pela cortical ser muito grande, eu preciso de uma grande nutrição, eu preciso de grandes irrigações para ele não necrosar. E não é uma característica dele. Então, ele é um osso denso, mas ele não tem nutrição, ele pode ter uma necrose alta e você perder o implante. O tipo 2, ele vai ter uma maior quantidade de osso medular ou osso trabecular e uma menor quantidade de cortical. Então, ele já é um osso mais interessante para eu atingir estabilidade primária e colocar um implante e fazer um carregamento imediato. Colocar uma coroa protética provisória e colocar carga em cima. O tipo 3 tem um pouco menos de cortical, mas ainda assim é um osso muito bom para fazer implantação imediata. E já o tipo 4 não. A cortical é muito fininha, uma grande quantidade de trabéculo, tem muito vaso sanguíneo, mas esse trabéculo pode ser tão amplo que quando você coloca um implante ele cai num vazio. Não tem como estabilizar isso, você não tem como colocar o implante, tá certo? Então aqui, a densidade óssea do tipo 1, você tem quais são as vantagens dela? Uma boa estabilidade primária. Então, todo implante que você colocar nessa região anterior de mandíbula, a tendência é ele ter uma estabilidade primária, ou seja, você coloca o implante até o tamanho da sua perfuração e ele vai travar, ele não gira mais, então ele assentou, ele estabilizou nesse ponto. A desvantagem é que ele tem uma nutrição reduzida e tem um risco muito grande, né, de você poder aquecer essa região quando você não irrigar corretamente a broca e ela sobreaquece o osso e você tem uma necrose superficial muito grande, ok? A densidade 2, segmento posterior de mandíbula e segmento anterior da maxila. Então, nessa posterior de mandíbula e posterior de mandíbula aqui e na região anterior de maxila. Anterior de maxila, posterior de mandíbula. Qual é a vantagem desse osso? Uma boa estabilidade primária. Então, você faz uma perfuração de 10 milímetros de extensão e você consegue colocar o implante até esses 10 milímetros e ele não vai girar, ele vai dar uma estabilidade primária interessante, acima de 35 newtons, para você colocar um abutment protético e colocar uma coroa provisória. Tem uma ótima cicatrização, porque você tem uma grande quantidade de vaso sanguíneo que vai fazer a nutrição dessa região aqui que você fresou.
e é uma facilidade de preparo do leito. Por quê? Ele não é tão denso como a classe 1, onde você necessita de brocas novas, de uma excelente irrigação, e ele não é tão ausente de densidade como o tipo 4, que às vezes você não precisa nem usar uma broca para fazer o preparo desse sítio. Apenas com os expansores ósseos você consegue fazer essa preparação. Aí não apresenta nenhuma vantagem em relação a você colocar o implante e ter nenhuma desvantagem, perdão, em você colocar o implante e ter perdas ou falha na osseointegração. A densidade óssea tipo 3, então você tem segmento posterior e anterior da maxila. Então aqui nós temos o segmento posterior, no segmento anterior. Aqui eu tenho 4 no segmento anterior, 3 no lado esquerdo de posterior e 3 no lado direito de posterior. Nessa outra radiografia aqui, nós temos um no anterior de maxila e vários, 3 também de cada lado, no segmento posterior da maxila. Então, a vantagem, você vai ter um bom suprimento sanguíneo. Aqui, se eu olhar por esse esquema aqui, eu vejo que eu tenho uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esse suprimento é interessante para que você possa nutrir a região que foi operada. A dificuldade agora é, você tem como um osso muito mole, né, então ele é menos denso, você às vezes usa uma broca e você quer preparar 10 milímetros num diâmetro de 3,5 e às vezes você dá uma largada para 4,5 e prepara 12, porque é um osso bem molinho, é menos denso, então você tem que ter uma boa prática para que você não altere essas dimensões e, claro, e na maioria das vezes tomar cuidado de, como o forame ou canal mandibular aqui, você não vir a fazer uma lesão ou um trauma nessa estrutura anatômica. E o osso tipo 4, que é o segmento posterior da maxila. Ele não tem nenhuma vantagem, porque ele é um osso que tem uma grande quantidade de medular. Então, esses espaços, esses trabecos, às vezes eles podem ser muito amplos. E aí você faz um preparo aqui com uma fresa, essa fresa não precisa nem chegar assim numa força exagerada, ou na força normal para fazer o preparo, você passa a cortical, ele já cai num espaço vazio. Então é um osso que não tem vantagem, porque você às vezes não consegue estabilidade primária, você vai ter que pôr esse implante, colocar um cover screw ou um parafuso de cobertura e fazer uma sutura dessa área. Então, ou seja, você vai ter que fazer uma abertura de novo para tirar esse cover screw depois do tempo de osseointegração, 4 meses, e colocar um abutment protético ou um abutment de cicatrização, tá certo? Então, é uma dificuldade no preparo de leito, conforme você vai tendo o domínio da técnica na implantodontia, na implantologia, você pode também, para esse tipo de osso, às vezes você vai conseguir fazer um preparo aqui só com expansor, tá? Você pode ter com os condensadores ou os expansores e trabalhar na confecção desses sítios para a inserção dos implantes. Então aqui é o tipo 4 ainda, né, que você não tem nenhuma vantagem, e aí aqui eu quero mostrar uma condição de um dia operando um paciente, sexo masculino, paciente de 68 anos e vegetariano, e ele tinha uma quantidade de cortical mínima, né? Então o canal mandibular está aqui, tinha uma quantidade de cortical, eu pensei em fazer um preparo aqui de 8 milímetros e colocar o implante estabilizando aqui nessa cortical, então 1 milímetro infraósseo, eu tinha 10,31
até o teto do canal mandibular, e eu tinha uma boa dimensão dessas estruturas na parte na crista do rebordo. Aqui é a linha hemilioideia, né? Então, é a inserção da musculatura da língua, aqui o espaço da fossa submandibular, isso, tá? Então, ali linha hemilioideia, a fossa, e aqui uma guia cirúrgica, uma guia radiográfica para eu poder visualizar onde eu vou colocar meu implante. E eu fui numa condição aqui achando que eu tinha uma densidade ótima, né? E eu esqueci de reparar nessa situação aqui, um grande trabeculado. Então, quando eu fiz o meu preparo, eu caí num vazio, tá? Então, se vocês notarem aqui, tá a cortical, o implante foi posicionado quase 2 milímetros subcristal, ou seja, abaixo dessa crista óssea, mas esse implante ficou jogando, ele girava em vamos falar assim, em 360 graus. E só que ele não só girava dentro daquele espaço, mas ele ia para lingual, ia para vestibular, para mesial e distal. E eu falei, não consigo colocar, eu já tinha preparado. Tentei subir esse implante para ver se eu travava o ombro dele nessa cortical aqui, mas foi difícil de remover, consegui remover. Aí quando eu removi, eu pensei que eu poderia fazer igual na cavidade sinusal, quando você levanta a membrana de Schneider e coloca biomaterial dentro da cavidade sinusal. Eu peguei o biomaterial e posicionei dentro do trabéculo. Então aqui está todo o enxerto, né, ósseo que eu fiz aqui com o biomaterial, ósseo condutor e de reabsorção lenta, e aí coloquei o implante, coloquei um cicatrizador, e aí o implante estabilizou. E depois de 4 meses eu coloquei uma coroa protética, né, em cima de um pilar diâmetro de assentação de coroa de 4,5, deveria ter colocado esse implante mais para cá, ó. Foi muito para distal e eu estava com uma guia, tá? Deveria ter colocado aqui. Mas consegui a osteointegração e esse implante está em boca já há 4 anos. Então é uma ideia que a gente pode tirar o planejamento pode ser feito com a tomografia. Então aqui nós temos uma imagem panorâmica de uma tomografia com as marcas dos guias radiográficos para a gente poder fazer o planejamento. Então, quando eu fiz o planejamento com esse guia radiográfico aqui, era para eu ter colocado mais para mesial e no dia da cirurgia acabou indo mais para distal. Pode notar que esse ombro do implante ficou com o osso aqui ao nível por distal e aqui está um pouquinho supracristal a mesial. Então, notem aqui o canal mandibular, né? O canal mandibular, o nível de espessura do osso cortical, então aqui mais fino, provavelmente 1 milímetro, aqui também estreito, fininho, aqui vai aumentar na região posterior. A marcação do meu guia radiográfico, para onde eu ia fazer a perfuração, né? Para que eu pudesse colocar ou realizar a instalação do implante. Então aqui, quando eu fiz, que não tinha estabilidade, e o desenho do implante com o enxerto do biomaterial de reabsorção lenta e ósseo condutor. Aqui, né, o implante com o biomaterial, para preencher todo o trabéculo, para que eu pudesse ter a estabilidade primária e não ter esse implante girando em 360 graus aqui. Se a gente olhar, aqui vai ter a cortical, aqui tem uma cortical e esse espaço é um espaço do trabéculo muito amplo mesmo. E aqui, né, juntando todas as imagens, mostrando já a colocação do implante com o abutment e a coroa em zircônia. Tá? Então, é muito importante a gente, quando vai para uma cirurgia, nós possamos sempre ter o plano B. Então, não adianta eu
achar que eu vou para uma cirurgia que eu não preciso ter o biomaterial. Às vezes é sempre importante você ter o teu biomaterial de reserva para que você possa realmente estar preparado para os inconvenientes quando não visualiza, como eu não visualizei, que aquela imagem mais radiolúcida poderia ser um osso medular com trabéculos muito amplos, tá bom? É importante, quando você tem essas colocações de implante, lembrar que a crista do rebordo ela pode ser no formato triangular, como foi nesse caso, ela pode ter um formato ovoide, pode ter um formato quadrado. Hoje nós sabemos que é muito interessante você manter um platô, e esse platô ósseo seja uniforme para todos os implantes que você vai colocar, seja de um lado direito, seja na região posterior, de esquerda, ou seja na região anterior. É importante você fazer o nivelamento ósseo e colocar os implantes na mesma altura. Quando é unitário, é lógico que você pode fazer o preparo aqui e sempre ter que todas as faces do implante estejam dentro do osso. Não fazemos mais a colocação de um implante e deixamos roscas expostas. As roscas não podem ficar expostas, elas têm que ficar todas dentro do tecido ósseo. Às vezes a lingual pode ficar mais alta do que a vestibular, o ombro do implante por vestibular pode ficar ao nível ósseo, por lingual pode ficar infraósseo. Trabalhando com implante de conexão protética cônica, você vai ter uma diferença do diâmetro do implante em relação ao abutment, e isso não atrapalha você a fazer a colocação da sua coroa protética com assentamento adequado. E nós sabemos que com esse tipo de tecido ósseo é importante eu fazer esse preparo para esse nivelamento aqui quando eu for colocar implantes numa mandíbula para fazer um protocolo de Brånemark. Então aqui os dois implantes, os dois dentes, perdão, os dois caninos com os encaixes intrarradiculares, né, do tipo bola. Então nós vamos remover essas duas unidades dentais para que você possa fazer todo o aplanamento do tecido ósseo para manter numa mesma altura, para você minimizar as forças torsionais nos seus implantes. Aqui nós podemos ver a cortical e a medular, tá? Cortical e a medular. Então aqui nessa região nós temos o osso de densidade 1. Pode notar que aqui o vaso sanguíneo é bem mais estreito e aqui a densidade 2. Todo o osso nivelado, e agora eu sou capaz de posicionar os implantes em posição de uma maneira correta, que você vai distribuir as tensões uniformes para todos esses implantes aqui posicionados. Essa é a primeira parte sobre o tecido ósseo. Na próxima aula eu quero comentar com vocês sobre a espessura óssea ideal para a colocação de implante, a espessura óssea necessária para que não tenha reabsorção do tecido ósseo e não traga junto o tecido gengival e você tenha uma exposição de o ombro do implante ou fica um pouco mais acinzentada essa reabilitação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as dimensões de tecido ósseo e de tecido mole, ok? E então paramos hoje nesse ponto. Meu muito obrigado. Sempre aqui eu deixo com vocês o meu Instagram, tá? Meu e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo e aí nós possamos tirar as dúvidas sobre as nossas aulas aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.